poeta é bem além de um título. Fernando Pessoa diz que ser poeta é a condição dele de estar sozinho. Para mim, ser poeta é a minha condição de estar com todos. Eu prefiro o coletivo. É fácil chegar e escrever qualquer coisa, mas será que qualquer um de nós pode se tornar um poeta? Qualquer uma de nós pode se tornar poetisa? Em uma das minhas aulas de literatura no curso de letras, o professor fez esse questionamento. Qualquer um pode ser poeta? E a resposta para vocês, que talvez estejam também se questionando, é sim. Qualquer um de nós pode se tornar poeta. Obviamente que não com esse título da Academia Brasileira de Letras e tudo isso. Mas ser poeta vai além de um título, entende? Ser poeta vai além de um status. Às vezes, por exemplo, a literatura ela está em tudo que a gente faz, entende? Então, a gente consegue enxergar a poesia, o dizer, além desse título de poeta. A gente consegue ver no dia a dia, a gente consegue descrever e não precisa, sei lá, seguir uma regra, entende? Ser poeta é ser, é externalizar, é sentir, entende? É sentir através das palavras. E isso daí me reconfortou muito, porque eu nunca achei que eu fosse ir além, sabe? Eu sempre achei que, caramba, eu não vou chegar a ser poeta oficializada, sei lá, na Academia Brasileira de Letras, entende? Mas aí, depois de ter aberto as janelas, ter ido além, eu entendi que ser poeta é ser, é sentir, é escrever, e qualquer um de nós tem essa oportunidade. E aí eu quero dizer pra vocês, por que escrever? Sei que é uma coisa difícil, e torna-se mais fácil para mim porque eu tenho esse costume desde que eu me entendo por gente, desde que eu... Uau, é assim que é a vida, entendeu? Então eu escrevo desde que eu me entendo por gente. Tem muitos textos soltos em muitas folhas, em outros cadernos, mas os que eu consegui deixar em um lugar físico e fixo, eu consegui e está aqui em minhas mãos. Tenho mais uma aqui também. São de anos diferentes, de tainás diferentes, de situações, de contextos de vida diferentes. E por que escrever? Obviamente que ser é subjetivo, ou seja, cada um é de uma maneira, cada um é de um jeito. Então, pra mim, pode ser algo terapêutico, pode ser um refúgio, porque é de mim mesmo, é algo que eu já tenho com frequência desde que eu me entendo por gente. Mas escrever vai além de só colocar palavras no papel, entende? Voltar atrás, voltar no passado e ler todas as coisas que eu escrevi é algo que eu fico, nossa, eu me construí nessas páginas, entende? Quem eu sou hoje está registrado nestes cadernos. E a gente pensando a longo prazo, a gente consegue entender isso, sabe? Eu nunca achei que eu fosse chegar e ter todos esses 4 cadernos, que pra mim é muito, tá? Muito. E ler e ver que eu me tornei uma pessoa totalmente assim, caramba, graças a isso, com certeza, porque eu lembro que quando os meus pais brigavam, enquanto eles estavam brigando e discutindo, eu estava descrevendo toda a situação. E eu lembro que uma vez eu estava sentada num colchão, num chão, e eles estavam brigando e eu estava escrevendo tudo. E caiu uma lágrima no papel e ficou manchado. E ali foi uma marca, sabe? Eu fiquei, caramba, se eu não tivesse escrevido alguma coisa naquele momento, se eu não tivesse escrito nada naquele momento, talvez eu teria enlouquecido, não saberia lidar com toda aquela situação, entende? E por muito tempo eu passei a escrever coisas muito tristes, porque eu descrevia muito a minha situação. Eu descrevia bastante, entende? Era algo assim... Era uma realidade muito complicada, muito difícil de lidar, e eram apenas coisas tristes. Eu lembro que em uns cadernos que eu tinha, que eu fui olhar, eram apenas coisas ruins. Eu ficava, Tainá, vamos melhorar, querida. Não tinha nada de bom na sua vida nesse momento. Mas aí quando você volta atrás e você olha, você fala, caramba, eu consegui lidar com isso, com esses pensamentos loucos que eu tinha, com essas situações difíceis, entende? Então, era reconfortante pra mim.
quando eu digo por que escrever, é porque você tem que achar um sentido, você não tem que fazer só por fazer. Eu acho que tudo que a gente tem que fazer tem que ter um sentido. O porquê que eu tô fazendo isso? Então, pra mim, escrever é uma forma de refúgio, sabe? É de me encontrar todas as vezes que eu escrevo. E a diferença, esse daqui foi um caderno de 2023, e aqui eu tenho todos os dias do ano que eu consegui contar. Teve alguns que eu nem pintei nada, teve outros que eu comecei tarde, eu acho que eu comecei no dia oficialmente mesmo, e esses daqui, ó, em janeiro, foram alguns dias que eu lembro, entende? Mas eu comecei mesmo em fevereiro, que foi mais no dia 4, que foi dia do aniversário do meu irmão. E todos os dias vermelhos, deixa eu ver se dá pra encontrar, todos os dias vermelhos foram dias incríveis pra mim. Tem noção do que foram muitos dias vermelhos? Olha isso aqui! Foram seguidos. Caraca, não tinha lembrado disso. E os dias roxos foram os dias tristes, que, se não me engano foram 5. Então, ter esse controle pra mim foi incrível. Não sei se eu conseguiria voltar a fazer isso, porque eu me perco muito facilmente hoje. Mas foram ótimos dias, foram dias incríveis. Então, pra mim faz total sentido escrever, porque me faz ter esse reencontro, sabe? Do passado, com a Tainá que escrevia, e de um futuro também, de um suposto futuro, porque escrevo hoje e continuo escrevendo. Então, a Tainá do futuro vai ter uma visão da Tainá que está aqui em frente pra vocês gravando esse vídeo. Entende? Então, como começar a escrever? Acho que isso eu não posso te dar uma dica assim, uau, você tem que começar por aqui. Porque escrever é muito assim, sabe? Subjetivo também. Acho que cada um tem essa sua individualidade. E não tem por onde começar, apenas vai lá no papel e coloca tudo que você sente. Ali como se você estivesse desabafando real, entende? Não precisa ser complexo, não precisa ser complicado, não precisa ser digno de um Oscar, todas as suas palavras ditas e escritas no papel, mas que seja digno de que você entenda, de que você externalize o que você sente, entende? E eu lhe garanto que a longo prazo você vai me agradecer por ter começado a escrever. Não precisa ficar bonito, não precisa ficar organizado. Gente, realmente não precisa. Claro que eu hoje ficaria bem com bastante toque, mas olha isso como era. Fita isso aqui, fita o quê? Fica aquelas fitas de colocar em fio de energia, sabe? Eu não lembro o nome. No livro da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, na página 18, ela fala o seguinte: escrevo porque sou um desesperado e estou cansado. Não suporto mais a rotina de me ser, e se não fosse a sempre novidade que é escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias. E eu fiz uma anotaçãozinha aqui, ó, que fala: o que me salva são as palavras. Então, tipo assim, eu acho que eu teria enlouquecido de fato durante a minha vida, a minha infância, a minha pré e adolescência, eu teria enlouquecido de fato, porque eu não saberia externalizar as palavras, eu não saberia colocá-las em algum lugar e se não estou enganada, tem uma frase que também fala da Clarice, me julguem e me falem se estou correta. Eu aprendi que as palavras não se guardam, ou você as fala ou elas te sufocam. É assim mesmo. Eu não me prendi apenas aos cadernos físicos, tá? Agora eu já não me inscrevo com tanta facilidade nos cadernos físicos e não com tanta frequência. Por quê? Os cadernos físicos, eles são mais diários, ou seja, eu escrevo como me sinto diariamente. Esse daqui, por exemplo, eu creio que de 365 dias, eu devo ter escrito uns 200 dias, assim, não consequentemente, sabe? Mas dias aleatórios eu acho que eu escrevi uns 200. É porque eu não sou muito boa, eu sempre me esqueço de escrever, mas sempre que eu estou sentindo alguma coisa diferente, ou algo que está me incomodando, ou alguma coisa, assim, uma situação feliz, sei lá, eu voltava a escrever. E eu apelei para as redes sociais. Eu sou horrível com redes sociais, tá? Por mais que não pareça, eu sou horrível. Parece uma senhorinha com redes sociais. E aí eu criei um blog. O blog, ele já é mais diferente do que eu estou acostumada. Por quê? Porque não é algo que eu escrevo diariamente. São textos mais corriqueiros, assim. São textos mais, assim, como que eu posso dizer? Mais rápidos. Mas são textos bem profundos. Eles englobam filosofia, sociologia. Eu lembro que um dos primeiros que escrevi falava sobre uma frase bem importante. Meu Deus, você tá vendo que eu sou horrível com pensamentos assim? Tem que estar sempre
O indivíduo que faz a sociedade que faz o indivíduo. Não lembro de quem é essa frase. É Durkheim? Ou enfim, sociologia, não tenho tanto aprofundamento, mas eu lembro que eu escrevi que eu tive uma aula de sociologia da educação, na época, no primeiro período da faculdade, e eu escrevi sobre porque me deixou muito curiosa e tal, e eu não queria me prender apenas à aula, tanto que eu não me prendi que eu nem lembro o nome do cara, me perdoe, mas, assim, ele engloba tudo mesmo, sabe, vários livros que eu li, sociologia, filosofia, questionamentos, psicanálise também, tipo assim, uau, tô tendo uma matéria nesse período chamada Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, e aí a gente tem Piaget, a gente tem Freud, sabe, então a gente tem um pouquinho da psicanálise, do desenvolvimento do ser humano, então eu sempre tô citando essas coisas, então é bem diferente, sabe, porque aqui é uma Tainá, na verdade são vários Tainás, diferentes, com processos diferentes, com episódios de vida diferentes, e agora é bem além do que eu imaginaria que fosse um dia, entende? Então, se caso vocês tenham curiosidade no meu blog, eu vou deixar disponível para vocês na descrição do vídeo, e eu acho que vocês vão gostar, tá? Eu acho que vocês vão gostar mesmo, não é porque eu escrevo não, mas vocês vão gostar de verdade. Escrever não é coisa do mundo, eu acho que todo mundo é capaz, eu acho que todo mundo consegue. Não precisa ser algo extremamente extraordinário. Apenas vai lá e joga tuas palavras e os teus sentimentos. Eu costumava dizer que escrever é registrar momentos através das palavras. E essa frase eu carrego comigo até hoje, porque de fato, existem muitos momentos registrados aqui que eu não tenho fotos, que eu não tenho vídeos. Então, por mais que a gente tenha esse mundo de redes sociais ao nosso favor, ainda existem prazeres que vão além disso, entende? O prazer de pegar uma caneta, uma folha e escrever o que você sente é diferente de você tirar uma foto, entende? Você está descrevendo ali de fato a sensação de estar. Sei lá, você está numa cachoeira, você tira uma foto. Tá, tudo bem. Mas imagina você descrever como estava o ar naquele dia, o céu naquele dia, entende? Você descrever de fato a sensação de tomar o sol na pele, entende? É diferente. Acredito eu que pra mim pelo menos é diferente. Sei que quando eu olhar eu posso lembrar, mas descrever de fato o que está acontecendo é totalmente diferente do que você tirar uma foto, entende? Então, ainda que a gente tenha todas as redes sociais ao nosso favor, existem realmente prazeres que vão além disso. Se caso vocês quiserem, eu posso fazer depois em um próximo vídeo, tudo pelos meus cadernos, tá? De fato mesmo, algumas páginas que eu acho que são interessantes de compartilhar com vocês. Eu achei que não tava focando. Olha que brincadeira chata. Mas caso vocês queiram, eu estarei aberta para essas novidades e essas Tainás passadas que eu acho que vocês gostariam de conhecer. Escrevam para não enlouquecer e escrevam para serem felizes, porque a vida escrevendo é uma maravilha. Beijos e abraços e até breve.